Muito bem, estamos começando o Desperta SL de hoje. Hoje que dia é, o Pedro Falcão? Quarta-feira, 4 de outubro, 7 horas da manhã. No meu relógio aqui tá 6h59, tá, Pedro Falcão? Eu tô somando todos os minutos que eu tô trabalhando a mais por dia. Daqui a algum tempo já vai dar um dia inteiro de folga. Eu não vou fazer o programa, você vem aqui e faz. Tá, não, mas beleza. Tá bom? Tem 6h59, aqui tá 7h1. E toda a audiência tá vendo 7h1. Então, se somar todo mundo que tá vendo 7h1, você tá devendo horas trabalhadas. Então... Eu vou pedir pro pessoal falar que horas são aí na casa deles aí. Pessoal, fala no chat aí que horas são aí na casa de vocês. Principalmente para quem mora de Brasília para o oeste, porque daí vai ser mais cedo. O pessoal mora lá no Chile. Lá no Chile já não é 7 horas da manhã ainda, Pedro Falcão. No Chile eu já estou trabalhando desde as 5. Entendeu? Tá, mas e no Japão? Como é que fica? Tá devendo 12 horas. No Japão estamos no futuro. Acho que não vai dar muito certo esse cálculo, não. Gente, tudo bem com vocês aí? Muito obrigado a quem já está no nosso chat, quem já está tocando as conversas matinais por aí. Muito obrigado a quem nos acompanha no Brasil e fora do Brasil também. Temos uma audiência crescente fora do Brasil. Brasileiros emigrados que moram. Muita gente me manda mensagem mesmo. É muito legal. Inclusive nas viagens que eu faço nos últimos tempos, as pessoas têm agradecido muito o trabalho que estamos fazendo aqui no ICL, que muito nos orgulha, aliás, sempre mando beijos e abraços, todo mundo que manda beijos e abraços eu mando depois para a equipe, né? Eventualmente quando eu encontro pessoas, inclusive na rua ou no aeroporto e tal, a gente grava alguns videozinhos e manda para o pessoal da equipe lá no nosso grupo de Zap. Então, muito obrigado pela parceria. Nós estamos ao vivo e você sabe em todas as redes sociais. Quem nos acompanha aí pelo Instagram, pela Twitter, pelo Twitch, pelo Facebook, estamos em todas essas redes, mas principalmente a gente concentra a nossa audiência na internet, lá no YouTube. Então, se você puder, tiver um tempo, por gentileza, abra uma abinha nova por aí, né? Chega lá no YouTube do Eduardo Moreira, do ICL ou do Leandro Demore, tanto faz os canais onde você for acompanhar. Assine o canal lá, que é de grátis, né? E também, por gentileza, ative o sininho, deixe o seu like e quem puder, mande este programa, compartilhe este programa com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês conhecem, porque vocês sabem, todos os dias às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, nós estamos ao vivo aqui para basicamente ler notícia, mas a gente não fica só lendo notícia porque a gente não é, né, aqueles aparelhinhos que você compra na internet que você manda ler notícia. Se fosse isso, aliás, é uma boa ideia, né, o Pedro Falcão? A gente pode colocar um daqueles aparelhinhos aqui no meu lugar, né, e mandar ler, deixar o aparelhinho lendo 1 hora. Será que vai ser legal? Inteligência artificial. Eu tô louco para ser substituído pela inteligência artificial, Pedro Falcão. Tô louco, não vejo a hora, não vejo a hora. Inteligência artificial acordando, imagina a inteligência acordando 5 horas da manhã, pegando carro, produzindo programa, né? Será que vai dar certo? Eu acho que por enquanto não. Por enquanto não vai rolar. Não vai rolar. Com topetinho. Por enquanto, topetinho. Por enquanto não vai rolar. O que é isso? Fiz a barba ontem, ela tá bonitinha. Bom dia também a quem nos acompanha pela TVT. Pela TV Quirimurê e pela Rádio Brasil Atual. Nós estamos ao vivo na televisão aberta em São Paulo e Grande São Paulo, nem em Salvador e Grande Salvador, e também no rádio. Muita gente nos acompanha pelo rádio, pela Rádio Brasil Atual. Muita gente, aliás, nos acompanha pelos aplicativos de internet, mas como se fosse um programa de rádio de fato, né? Então é um costume de muita gente no Brasil, inclusive meu, acordar cedo e colocar o radinho. Então você pode deixar o seu celular ligado aí para quem estiver nas tarefas da manhã, ou voltando do trabalho, ou no carro, ou dirigindo. Não precisa necessariamente assistir ao programa, mas pode nos acompanhar como se fosse um programa de rádio, tá bom, pessoal? Vamos lá que temos muita coisa hoje por aqui. Frente fria deve provocar temporais no sul. O calor continua em grande parte do país. Uma nova frente fria deve provocar temporais em toda a região sul do país nesta quarta-feira. O alerta vale também para o Mato Grosso do Sul, passando por parte de São Paulo. Também há previsões de ventos fortes que podem atingir, atenção, até 80 km por hora, passando de Mato Grosso do Sul até São Paulo, sul da Bahia e até o Rio de Janeiro e principalmente em todo o sul do Brasil. Haverá a formação de um ciclone extratropical. A gente está ficando acostumado, né, com essas coisas, ciclone extratropical, né? Vocês sabem, é aquela coisa, aquela massa que se cria porque tem tá muito quente embaixo, tá muito frio em cima e vai para o mar e vira um rebuliço e volta para a terra, e é isso que pode causar os problemas que a gente tem visto, né? Esse ciclone pode se formar na costa da Argentina, bem longe, não será esse ciclone que vai provocar a chuva. Mas a partir dele será formada uma frente fria que provocará toda essa chuva, principalmente no sul. Há alertas de vento
e nível alto do Rio Guaíba, explica Fábio Luengo, o meteorologista da Climatempo. O Rio Guaíba que andou bastante alto nos últimos dias, inclusive mostramos as imagens aqui, né? O famoso muro da Avenida Mauá, em Porto Alegre, que é um muro na região central, muito próximo à região portuária. Ele teve suas comportas fechadas, há grandes portões de ferro, de aço lá, que foram construídos, se eu não me engano, nos anos 50 e eventualmente ainda estão em funcionamento. Foi fechado na semana passada. A água chegou a passar um pouco ali para a avenida, alagar alguns lugares, mas depois o rio voltou ao seu leito mais normal, digamos assim, mais baixo, né? O Guaíba que é muito influenciado também pelos ventos, uma coisa que a gente não se dá conta em relação aos rios, né? Esses rios muito grandes. Quando tem vento sul, o vento evita ou faz com que a velocidade da água de escoamento em direção às lagoas, depois em direção ao mar, seja mais lento. Então, se chove muito nos rios que abastecem o Guaíba, ele acaba enchendo porque ele não tem velocidade para escoar essa água. As coisas melhoraram nos últimos dias, mas segue o alerta para quem mora na região sul. Então, portanto, é o que eu sempre falo. Como você puder, como a sua família puder, proteja-se e tenha sempre um plano B. As coisas não devem melhorar nos próximos anos. Talvez a gente não tenha eventos climáticos tão intensos no próximo ano, porque não teremos El Niño, etc e tal, mas os maiores pesquisadores do mundo dizem que a velocidade das mudanças climáticas realmente é assustadora. Então, fica de olho. Se você tiver um plano B, sempre, se morar em locais que são locais problemáticos de algum modo, primeiro pressione o poder público da sua cidade, do seu estado e o governo federal também, né? Pressione o poder público. Segundo, tenha sempre um plano B, uma casa de um parente, uma casa de um amigo, um segundo lugar onde você possa, se a coisa realmente ficar feia, você possa se movimentar dali para, obviamente, salvar a sua vida e a vida das pessoas que você ama, que é o principal. Eu sei que perder as coisas nessas tragédias, obviamente, não é uma coisa boa, não é uma coisa legal, não é uma coisa desejável, mas muitas vezes as pessoas têm que abandonar suas casas e deixar para trás as coisas e depois tentar recuperar, né? Infelizmente é assim que é. Tá bom, gente? Vamos lá. Os sindicatos puseram fim à greve do metrô que foi feita em São Paulo ontem. CPTM e Sabesp voltam a funcionar nessa quarta-feira. Funcionários do metrô de São Paulo, da Companhia de Trens Metropolitanos e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo optaram por suspender a greve geral hoje, nesta quarta-feira. A decisão foi tomada após uma votação na Assembleia realizada nesta terça-feira à noite, portanto, dia de ontem, também conhecido popularmente como ontem, né? Dos quase 3 mil votos registrados, aproximadamente 80% deles manifestaram-se a favor da suspensão da greve, enquanto 20% preferiram continuar com a paralisação. Houve 34 abstenções. Conforme a proposta aceita, a greve será encerrada hoje. Uma parcela significativa dos votantes, representando quase 40% dos funcionários, também se pronunciou contra a realização de futuras assembleias e greves na próxima semana, como originalmente proposto. Ou seja, a maioria não se posicionou contra as greves, né? Então, se 39% são contra, podemos imaginar que 61% são a favor ou estão neutros na questão. Então, há possibilidade, sim, de nos próximos dias e semanas acontecerem mais greves. Isso não está descartado pela votação que foi feita ontem no sindicato. A greve já estava planejada para ter uma duração de 24 horas, começando na meia-noite de segunda e terminando na meia-noite de terça. Portanto, ela foi planejada para acontecer apenas ontem. O metrô de São Paulo será reaberto somente na manhã desta quarta-feira, apesar dos funcionários geralmente trabalharem durante o turno da noite após o fim da greve, de acordo com os metroviários. A Assembleia considerou duas propostas. A primeira propôs o encerramento da greve na terça, com a nova mobilização da Assembleia marcada para segunda-feira próxima, seguida de uma nova greve, possivelmente na terça-feira que vem. Isso ainda não está decidido. Atenção quem mora em São Paulo. Talvez tenha mais um dia de paralisação na próxima terça-feira, dia 10. Não há decisão ainda sobre isso. No entanto, se você depende do transporte público para se movimentar pela cidade, prepare-se, porque talvez na terça-feira você não consiga fazer isso. No entanto, a segunda proposta, mantendo a greve para hoje, não obteve a maioria dos votos. A Camila Lisboa, presidenta do Sindicato dos Metroviários, enfatizou: a luta contra a privatização e terceirização continua. Parabéns a todos os metroviários que participaram dessa greve poderosa e unificada. Nossa luta continua em defesa dos nossos empregos, contra a terceirização e privatização. Permaneceremos firmes para derrotar a proposta do governador Tarcísio.
suas privatizações e defender um metrô e um CPTM públicos e de qualidade. Muito bem, ontem rolou uma discussão inútil na internet, para variar, né? Sobre duas coisas. Primeiro, se a greve é legal ou ilegal. Primeira coisa, a greve é legal, é um direito constitucional, é um direito fundamental no Brasil. Sabe aqueles direitos fundamentais que as pessoas têm? Educação, casa, saúde, informação, expressão e tal? Pois é, a greve é um deles. Tá? Então, greve não é um direito acessório. Greve é um direito fundamental, está na Constituição brasileira, se eu não me engano, artigo 9. Segunda coisa, discussões inúteis de internet, né, o Pedro Falcão? Ah, esta greve é política. Mas tem alguma greve que não é política? Aliás, tem alguma coisa que não é política, o Pedro Falcão? Greve é o quê? Greve se não é política é o quê? Menu de restaurante é o quê? Não entendi esse argumento. Ah, esta greve é absurda porque ela é política. Bom, política também a posição do governador Tarcísio de tentar privatizar o sistema. É tipo os caras falando que esse governo está muito ideológico. Ideológico, né? Ah, a greve é ideológica também, né? Ué, tem alguma greve que não seja ideológica? Tem alguma coisa na política que não seja ideológica? Eu vi até alguém comentar ontem, não lembro quem foi o comentarista, né? Da imprensa aí. Temos que resolver essa questão sem ideologia. Como assim sem ideologia? Se não me engano foi a Miriam Leitão até lá no Globo. Como sem ideologia? Na Globo News, né? Não entendo. O que é um negócio sem ideologia? Você pregar para a sociedade que exista uma solução sem ideologia é uma ideologia. Veja só, Pedro Falcão, o paradoxo da coisa, né? Nós temos que aqui criar um sistema ideológico que defenda que não deve haver ideologia. Isso é uma ideologia, né? Tudo é ideologia. Como não? Olha, assim, sinceramente, claro que eu não estou comparando a Miriam então ao Bolsonaro. Mas quem falava em negócio sem ideologia era o Bolsonaro, gente. A gente tem que cuidar também no moinho de quem que a gente está jogando água quando fala essas coisas, tá bom? Isso aí me lembra o governo Bolsonaro, que falava que era o governo sem ideologia. Não existe nada sem ideologia. Não existe luta na sociedade sem política. Isso é um pensamento obtuso. Isso é um pensamento atrasado. Isso é um pensamento despolitizante. Você joga as pessoas em um lugar onde elas começam a pensar que políticas e ideologias são coisas ruins. E isso é mentira. Não se avança na sociedade de modo nenhum sem política e sem ideologias. A não ser alguém como, por exemplo, o senhor Bolsonaro e os generais, os militares, os civis e os empresários, como aquele cara que foi ouvido ontem na CPI. Aliás, chamaram o cara de pai da soja. Pai da soja é a Embrapa, tá? Para começo de história. Esses caras ali não são pai de nada. O cara foi ouvido ontem, né, por ser um dos financiadores lá, possíveis financiadores dos atos golpistas, o pai da soja. O pai da soja é a Embrapa, gente. Quem desenvolveu as coisas que a gente planta no Brasil foi a Embrapa, tá bom? Pra vocês saberem. Não tem pai de soja nenhum ali. O cara, no máximo, é o pai da conta bancária dele. Usando semente que foi desenvolvida com dinheiro público para plantar nas suas plantações privadas. Então, pera lá. Tá? Então não tem nada sem ideologia, não tem nada sem política. A greve é política mesmo, a greve é ideológica mesmo. O Tarcísio é político, o Tarcísio é ideológico, privatização é ideologia, privatização é política, concessão de linhas públicas é ideologia, tudo isso é ideologia. Eu já passei por algumas cidades do mundo, nessa vida, né? Viajando bastantinho, até muitas vezes mais do que eu gostaria, e mais do que às vezes a minha saúde aguenta. Quem acompanha o programa sabe que volta e meia eu tô meio doente aqui, porque, né, e vai e volta e pega a mala e puxa a mala e muda o horário e tal, não sei o quê. Eu não lembro nenhuma grande cidade que eu tenha andado pelo mundo onde o sistema de transportes, principalmente de trens, é privado. Não lembro. Eu não lembro. O de Roma não é, o de Milão não é, o de Paris não é, o de Nova York não é, eu não lembro. Então, assim, ou tá todo mundo errado, ou o Tarcísio tá certo. O que vocês acham? Respondam no chat. Qual a probabilidade? Qual a probabilidade? Vamos fazer uma enquete hoje. Vamos, Pedrinho? Vamos trabalhar um pouquinho, Pedrinho? O Pedrinho tá assim, ó. Tá jogado na vida. Um dia eu vou sentar aí, Pedro Falcão, você vai sentar aqui e apresentar o programa. Aliás, no dia, o Pedro Falcão é ator, não sei se você sabe, tá? No dia eu ia fazer uma proposta pro Pedro, acabei esquecendo. Até acho que eu não estava aqui. No dia que o cara citou o Pequeno Príncipe no STF, eu ia pedir para você vir vestido de Pequeno Príncipe pra gente fazer uma citação aqui. Falou, cara. Teria rolado? Ia ser.
Nossa, isso é muito massa. Teria rolado demais, né? Óbvio. Então, ó, atenção, a gente vai deixar isso em combinado. No dia que rolar mais uma bobajada dessas, pô, ontem teve o Kiko do Chaves defendendo o governo dos Estados Unidos contra a imigração. A gente poderia ter feito o Kiko também, ô Pedro Falcão, né? O Kiko do Chaves, o Carlos Villagrán, que é o nome dele, né, fez um vídeo institucional para o governo dos Estados Unidos falando para os mexicanos não imigrarem para os Estados Unidos. É um reaça também, só podia ser o Kiko, né? Fosse o Chaves não ia estar falando isso, mas o Kiko lá, playboy, o filhinho da mamãe, ficava batendo nos outros, não emprestava os brinquedos. Claro que vai lá defender que não é para fazer, não é para imigrar, né? É óbvio isso, né? Então tá, vamos combinar isso aí de fazer? Feito. Pô, a gente devia ter feito o Pequeno Príncipe, né, cara? Eu acho que aqueles tempos lá eu tinha feito o Pequeno Príncipe, tipo, no final de semana. Tinha feito mesmo? Ah, eu até não pedi, achei que você não tinha fantasia e tal. Tá bom, tá, deixa assim, a gente vai preparar e vamos fazer uma surprise, né? Vamos fazer uma enquete aí, quem vocês acham que está certo em relação à privatização do sistema de transporte público? E aí, as respostas. Tarcísio de Freitas e a segunda resposta, o resto do mundo. Daí a gente vai tentar entender quem está certo. Né? Se você, quem mora fora do Brasil também pode colocar no chat onde você mora e se o sistema de transporte público é privado ou público. Tá? Quem mora aí em Lisboa, em Paris, em Madrid, tá? Quem mora, tem gente que mora em vários lugares do mundo aí, em Santiago do Chile, sei lá o quê. Coloca pra gente ter. Eu não estou dizendo que não tem sistemas privados, obviamente vai ter, né? Óbvio. Eu estou dizendo o seguinte, sei lá, em 95% dos lugares que eu já pisei, no meu caso 100, porque eu não lembro de ser privado, são sistemas de transporte público. Viena, na Áustria, onde mais? Vou começar a lembrar aqui. Nos países do leste europeu também, na Hungria, na República Tcheca, todos os lugares que eu já andei, já botei pezinho. Já andei de trem em todos esses lugares. É tudo público. Então quem tá certo, Tarcísio ou o resto do mundo? Vamos tentar descobrir no programa de hoje aqui, né? E vejam só que coisa, o pessoal lá da revista Fórum, linha privatizada é a única com problemas após o fim da greve do metrô, né? Pane elétrica na linha 9 Esmeralda, em São Paulo, que foi privatizada, aconteceu durante a paralisação dos servidores das linhas estatais, que voltaram a operar normalmente. A greve de 24 horas acabou, né? Como acabamos de dizer aqui, a única exceção da linha que não está funcionando, pelo que eu li hoje de manhã, está funcionando só em um sentido. Então, quem pega o metrô só vai, depois fica lá, tá bom? Não precisa voltar, porque o trem não vai voltar, tá bom? A única exceção é a linha 9 Esmeralda da CPTM, que é privatizada. Segue com problemas nessa quarta-feira, mais de 15 horas após uma pane elétrica afetar a circulação dos trens durante a paralisação das linhas estatais. Então, governador de São Paulo, veja que beleza. Aliás, alguém fez um levantamento ontem, eu acabei não puxando aqui, mas eu lembro de cabeça. As linhas privatizadas em São Paulo dão quase o dobro de problema das linhas que permanecem públicas. Pane elétrica, não abre as portas. Quer ver como é que tá a linha privatizada do Tarcísio? Aí, ó, Tarcísio. Isso aqui aconteceu ontem, né? Olha que beleza. Olha lá, fumacê. O trenzinho foi parando. Isso aqui é privatizado, tá, gente? Isso aqui não é do Che Guevara. O maquinista aqui não é o Fidel Castro, tá bom? O maquinista aqui é o Lehman, tá? Aqui, ó, é o Elon Musk. Ó, o trem do Elon Musk não abre a porta, as pessoas tudo ali fora. Vão ter que sair caminhando, idoso, senhora, criança de colo. Ali, ó, tá ali do lado da marginal, não tem pra onde ir, pra onde é que essas pessoas vão, né? Olha lá, ó. Vai caminhar, meu filho, tá bom? O trem do Elon Musk falhou. Aqui, ó. Ali, ó, as pessoas descendo, ajudando as pessoas a descer, né? Porque a escadinha não baixa, não tá na plataforma, né? Tá mais alto do que a plataforma. Um vídeo lá recuperado pelo UOL, esse vídeo circulou nas redes sociais, na verdade, né? Então tá, Tarcísio, talvez seja a saída, vamos ver o que as pessoas acham também, né? O Tarcísio falou ontem, aliás, que a greve é absurda porque as pessoas votaram nele. Preste atenção, e esse discurso vale para todos os políticos, tá? Inclusive o papo que a gente estava tendo nos últimos dias aí sobre a escolha ou não de uma mulher negra para o STF. Ah, você votou no fulano, então quem escolhe é o fulano. Não, porque aqui ninguém vota e joga a chave fora. Tá bom?
Agora, no caso do Tarcísio tem um problema, tem um agravante. Ele falou o seguinte, não, mas vocês votaram em mim e o meu projeto é privatista. Então o povo de São Paulo tem que acatar agora. Primeiro que tem que acatar coisa nenhuma. Que a pessoa pode ter votado em você, mas discorda dessa parte do seu plano de governo. Acontece, né? Ou tem que concordar 100% com a pessoa para votar nela. Se fosse assim, ninguém ia votar em ninguém, né? Então, a pessoa pode ter votado em você por vários motivos, entre eles antipetismo, que é um clássico no Brasil, que não acabou ainda, mas não quer que o senhor venda as linhas. E não é porque a pessoa votou em você que ela foi lá, votou e jogou a chave fora e vai voltar daqui a 4 anos. Muito pelo contrário, espero, aliás, né? Segunda coisa, a cidade de São Paulo, que é onde circulam essas linhas, não votou no senhor. O senhor perdeu a eleição na capital. Então o seu argumento já é furado para início de conversa. O senhor ganhou a eleição no interior, na capital o senhor perdeu. Então há uma legitimidade das pessoas que não votaram no senhor, que são a maioria, que moram na cidade afetada pela greve ontem, em falar que não querem que o senhor venda as linhas. Terceira coisa, eu fui ler o plano de governo do Tarcísio. Alguém fez isso hoje de manhã, 5 horas da manhã? Não, mas eu fui lá ler. Porque eu não tenho mais nada para fazer? Não, pelo contrário, eu tenho muita coisa para fazer. E essa é uma delas. O Tarcísio não falou que quem votou nele é a favor disso, então eu fui ler o plano de governo do Tarcísio. Não cita uma linha de CPTM, Sabesp e metrô de São Paulo. Uma, zero. Quantidade de vezes que o Tarcísio cita privatização dos trens em São Paulo e da Sabesp em São Paulo no seu plano de governo. Zero. Então, governador, como eu sempre falo aqui, a gente acorda cedo, tá bom? E a gente aqui desse programa, nós aqui que fazemos o programa e as pessoas que fazem o programa com a gente, que estão nos assistindo, a gente não gosta de ser passado para otário, tá bom? Então, para isso a gente faz o quê? A gente vai se informar, né, Pedro Falcão? Ah, vocês votaram em mim, então vocês têm que engolir esse negócio. Primeiro que a capital de São Paulo não votou em você. Segundo que mesmo a pessoa que votou em você pode discordar do que você está fazendo e isso é uma questão democrática, as pessoas têm o direito de fazer isso porque afinal de contas são elas que pagam o seu salário. Tá bom? Chama-se sociedade civil organizada. As pessoas votam em quem elas querem, elas podem se arrepender e elas podem fazer o que elas quiserem com o voto delas. E elas podem reclamar depois. E é o que muita gente está fazendo. Terceiro, no seu plano de governo, o senhor não cita a privatização da Sabesp, nem dos trens metropolitanos e nem do metrô. Então o senhor está triplamente errado em relação a essa questão. Beleza? É bom, né, o Pedro Falcão, essas coisas. Olha o que eu encontrei ontem. Na verdade, isso aqui quem mandou foi o, se eu não me engano, foi o William De Luca que mandou pra gente lá no nosso grupo de zap. Se não foi o William, eu peço pro pessoal do grupo de zap que está assistindo aí, por gentileza, se eu confundir, porque são muitas mensagens por dia. Quem mandou isso aqui no nosso grupo de zap do ICL, olha aqui, ó. Muito obrigado. Olha que beleza aqui o Tarcísio. Isso aqui é 2018. 2018. Greve dos caminhoneiros. Que, aliás, ajudou a eleger o Bolsonaro. Em mensagens para caminhoneiros, Tarcísio de Freitas diz que acha a greve muito correto. Muito correta, no caso, né? Fartou ali, né? Né, ô Pedro Falcão? Fartou o português ali, né? A pessoa estuda a vida inteira no exército e é capaz de ficar sem entender como é que fala o português, né? Aqui, ó. Então o Tarcísio achava muito correta uma greve uns anos atrás. Agora acha muito ruim, que coisa, Pedro Falcão. Vamos botar lá aqui. Em mensagens para caminhoneiros, Tarcísio diz que acha a greve muito correta. Muito correta a greve. A afirmação do ministro foi direcionada a Vanderlei Alves, o Dedeco, um dos principais líderes da greve de 2018. Ah, na verdade isso aqui é a outra greve dos caminhoneiros que aconteceria depois, né? Durante a pandemia, tá? Isso aqui ele mandou uma mensagem para um dos líderes da greve dos caminhoneiros de 2018, mas o Tarcísio já era ministro. Achava a greve muito correta. E agora não acha correta. Que coisa, né? Ai, política é um troço lindo, né? Gente, atenção. Controladores de tráfego aéreo marcam greve para segunda, dia 9. Então prepara aí se você tiver que pegar voo.
Os funcionários da estatal Nave Brasil, que cuida dos serviços de controle aéreo do país, aprovaram uma paralisação a partir da próxima segunda-feira. A greve pode afetar 23 aeroportos, incluindo Guarulhos, Viracopos e Santos Dumont. A greve foi aprovada nesta terça-feira por 64% dos votos de 1.105 trabalhadores presentes na Assembleia Virtual. A Nave Brasil tem 1.698 empregados e conduz 38% dos pousos e decolagens do país, segundo seu site oficial. A categoria representada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Proteção ao Voo deve parar por 1 hora por dia durante a primeira semana de greve. Na seguinte, entre 16 e 21 de outubro, aumenta para 2 horas de paralisação por dia. Se vocês sabem, né? Parou 1 hora por dia um aeroporto, ferrou, né? Durante as negociações, a estatal propôs um reajuste de 4,83% aos empregados. A categoria quer 8,5%, o que representa a reposição da inflação desde o último acordo. O sindicato também exige melhorias nas condições do auxílio à saúde e concursos para as áreas administrativas e operacionais. A categoria explicou que as greves serão informadas com antecedência a empresas aéreas e outros sindicatos relacionados, entre outros, e que serão mantidos os serviços inadiáveis. Então não vai ser uma paralisação geral. A gente teve o caos aéreo famoso no Brasil, né, uns anos atrás. Não deve ser nada parecido como aquilo que a gente viveu. Agora, parou 1 hora um aeroporto como Guarulhos, preparem-se, tá bom? Está marcada para segunda-feira. Aeroportos que usam serviços desses profissionais. Então, atenção para quem vai voar na segunda-feira. Se houver mudança desse planejamento, a gente vai avisar aqui no Desperta. Então fiquem de olho, eu vou monitorar essa situação, talvez haja uma negociação daqui até a segunda-feira, né? E a greve não aconteça. Mas a princípio, na segunda-feira, pode acontecer essa paralisação. Aeroportos: Pampulha, Bauru, Presidente Prudente, Santa Genoveva, Guarulhos, Jorge Amado, Presidente Castro Pinto, Jacarepaguá, Lauro Carneiro de Loyola, Viracopos, Governador José Richa, João Correia da Rocha, Aeroporto de Macaé, também esses são os aeroportos que todos podem ser influenciados por essa greve, tá bom? Para vocês ficarem de olho se forem pegar voos nesses lugares, né? Aeroportos: Alberto Alcolumbre, Ministro Victor Conder, Brigadeiro Lísias Rodrigues, Santos Dumont, Leite Lopes, Maestro Wilson Fonseca, Senador Petrônio Portela, Tenente Coronel Aviador César Bombonato, esse eu não sei onde fica, Mário de Almeida Franco e Eurico de Aguiar Salles. Então, olho nisso que a coisa pode ficar complicada na segunda-feira, dia 9. Olha, gente, uma apuração aqui da colunista do Globo, Malu Gaspar, mas em verdade essa matéria está também na Folha de São Paulo, tá? Então eu vou ler aqui o texto da Malu e depois a gente dá uma olhada na Folha muito rápido ali. Polícia Federal avança em apuração sobre a ação dos tais Kids Pretos. Para quem está só ouvindo o programa no rádio, Kids de Kid, né? Do inglês, né? Com D, tá? Não é kits pretos, né? Não é como kit Covid. Se bem que esses caras aqui é uma espécie de kit Covid do exército também, né? Não presta pra nada, né? O kit Covid da cloroquina lá do Bolsonaro. Os Kids Pretos nos atos golpistas do 8 de janeiro. A investigação da Polícia Federal sobre os atos do 8 de janeiro avançou na coleta de evidências que os chamados Kids Pretos, que são agentes das Forças Especiais do Exército, que ocuparam dezenas de postos importantes no governo do Jair Bolsonaro, eu diria que na verdade são centenas, não são dezenas. Bom, se bem que 2 centenas são várias dezenas, né, o Pedro Falcão? Também é isso, o Pedro Falcão fala que eu sou ruim em matemática, mas 2 centenas não são várias dezenas? Pode ser dezenas então, né, o Pedro Falcão? O Pedro Falcão está inerte pensando na fantasia que ele vai usar no programa. A Polícia Federal, então, imagina que esses Kids Pretos eram, de fato, os agentes infiltrados entre os golpistas e aplicaram seus métodos para incentivar e facilitar a invasão dos 3 poderes. Então, atenção aqui, uma coisa muito importante. Presta atenção no que eu vou dizer agora. A grande historinha que os bolsonaristas tentaram nos contar nos últimos meses,
Obviamente a gente não acredita porque a gente acorda cedo e se informa aqui, né? Ninguém é mal informado nesse negócio aqui. Nós e vocês que assistem o programa. Assistem ao programa, aliás. A grande historinha era o seguinte: o governo Lula facilitou a entrada dos golpistas, porque sei lá eu por quê, né? E havia vários infiltrados nos golpistas do 8 de janeiro. Lembra que mostravam pessoas usando balaclava, que é aquela touca que se usa para andar de moto, né? Então aqueles infiltrados seriam os infiltrados do Che Guevara, do Fidel Castro, do Mao Tse Tung, né? Os comunistas estavam todos ali, era o pessoal do PT, o pessoal do MST, era o Boulos disfarçado ali, essa é a grande teoria. O que é que a Polícia Federal está descobrindo agora, conforme as investigações avançam? Que de fato havia infiltrados no 8 de janeiro. Sobre quem recaem as maiores suspeitas de serem esses infiltrados? Militares. Gente das Forças Armadas. Os tais dos kids pretos. As forças especiais são a tropa de elite do Exército, formada para atuar em missões confidenciais de alto risco e nas chamadas operações de guerra irregular, como, por exemplo, guerrilha urbana, insurgência e movimentos de resistência. O apelido de Kid Preto tem a ver com o acordo gorro usado por esses militares, que são pretos. Kid é como chama também aquele gorrinho, né? Na linguagem dos milicos. De acordo com fontes ligadas à apuração, imagens das câmeras de segurança da esplanada e depoimentos dos vândalos que estavam no meio do tumulto naquele dia indicam que havia, sim, esses tais kids pretos em vários pontos estratégicos da Praça dos Três Poderes. Portanto, tarefa para todo mundo que fica na internet o dia inteiro aí recolhendo coisa. Sabe aqueles vídeos que a extrema-direita espalhou pela internet, desde janeiro, de várias pessoas encapuzadas, que eles diziam ser o Boulos, né? o MST, quem mais? O Ho Chi Minh, o Che Guevara, sabe? Esses vídeos? Que eram os supostos infiltrados da esquerda. Então, gente, por favor, recuperem esses vídeos. Façam essa gentileza. Quem quiser postar nas redes sociais, pode me marcar nas redes sociais, inclusive. @Demore. Posta lá. Me marca. Porque são vários desses vídeos. Essas pessoas, possivelmente, ou ao menos parte delas, são infiltrados do Exército Brasileiro, segundo a apuração da Polícia Federal. A Terra, ela é plana, mas ela capota, né, o Pedro Falcão? É uma pizza, né? A Terra é uma pizza. Na verdade nesse vídeo aí tem, além dos caras quebrando coisa, depois corta pros bolsonaristas, a gente boa, né? Vocês andam de bem lá limpando os caras. Isso, a galerinha expulsando as pessoas que queriam quebrar, né? Mas agora é sério, tem vários desses vídeos, a gente viu esses vídeos nos últimos anos. Né? As pessoas filmavam e falavam, olha aqui, na verdade, o patriota não tá quebrando nada. Aí filmava um maluco lá com um capuz, quebrando uma coisa, ou dirigindo as pessoas para algum lugar. A suspeita da Polícia Federal agora é de que são militares. Que coisa, é? Ei, o Pedro Falcão. Como é bom uma investigaçãozinha bem feita, né? A suspeita de que essa tropa tivesse participado nos atos foi levantada pela primeira vez em uma reportagem da revista Piauí de junho do ano passado, em que o repórter Alain de Abreu identificava nas imagens daquele dia várias táticas características das forças especiais. Alain de Abreu, que aliás foi entrevistado aqui no N1, né? Ao longo da investigação, porém, a PF colheu mais depoimentos e analisou novas evidências. Elas sugerem, por exemplo, que esses militares foram os primeiros a invadir o Congresso Nacional e facilitar a entrada de outros manifestantes. Não é que os caras estavam caminhando por ali, passeando com o cachorro, andando de bicicleta e viram uma manifestação e decidiram ir junto. Não. A hipótese da Polícia Federal é que, além desses infiltrados encapuzados serem gente das Forças Armadas,
né? E vai por água de novo, a balela, ai, não teve golpe nenhum. Mas que golpe é esse que não teve não sei o quê? Mas que golpe... Gente, essa tentativa de golpe de Estado, ela teve até, como se fosse necessário a gente pedir, documento de cartório, tá? Porque tem até minuta nesse golpe. A gente estaria no absurdo dos absurdos se tudo isso tivesse acontecido e ainda a gente fizesse a brincadeira. Ah, vai querer o quê agora? Vai querer um papel documentado com o nome do Bolsonaro, planejando o golpe. Pois é, até isso tem. Até isso tem. E agora a PF investiga a ação desses infiltrados das Forças Armadas no dia que, segundo as suspeitas, estão inclusive entre os primeiros a chegar para organizar a coisa toda. É muito grave. É muito grave. Nas imagens em poder da PF é possível ver que homens usando balaclavas, tem um errinho, né? Com A, né? Tem que deletar isso aqui. Ó. Usando balaclavas, o gorro preto que caracteriza essas tropas, e luvas abriram escotilhas de passagem no teto do Congresso. Depois entraram no Salão Verde da Câmara dos Deputados por uma escada improvisada com os gradis, normalmente usados para cercar o parlamento. Essa imagem, se eu não me engano, correu pela internet. Né? Algumas pessoas pegando aqueles gradis que tem na Praça dos Três Poderes e virando os gradis na vertical e usando esses gradis como escada. Eu vou ler de novo isso aqui, tá? Isso aqui é muito sério. Segundo a Polícia Federal, há imagens mostrando que esses homens abriram escotilhas no teto do Congresso para dar passagem aos golpistas. Não é gente que estava ali de bobeira. Está longe de ser disso. Isso. Nos depoimentos, vários dos golpistas presos por determinação do STF mencionaram a presença desses indivíduos no meio da multidão e disseram ter sido orientados sobre que rumo a tomar. O mesmo método foi usado na invasão do Palácio do Planalto. Nesse caso, os gradis ajudaram os golpistas a alcançar a entrada principal do palácio, que só pode ser acessada da rua por uma rampa. O desafio da PF agora é identificar com precisão quem eram esses militares e qual a participação de cada um nas invasões, o que está sendo feito via imagens e depoimentos. Olha aqui, ó, eu vou falar uma coisa, 7h36 da manhã, a gente vai encerrar esse assunto e vamos para outros assuntos que tem mais coisa por aqui. Gente, vamos pensar juntos aqui. Desde o primeiro dia, atenção que eu vou falar para a gente fazer o raciocínio juntos. Desde o primeiro dia, desde o 8 de janeiro, naquela mesma noite, parte dos grandes influencers da extrema-direita, o que inclui deputados, senadores, ex-ministros, começou a usar essa historinha de filmar essas pessoas que estavam encapuzadas, participando do quebra-quebra. Várias delas quebrando coisas, várias delas claramente participando ali como se fosse uma operação tática. Vem pra cá, vai por ali, libera esse caminho, usa isso aqui de escada, abre essa porta, aquela coisa toda. Vamos lembrar, a extrema-direita, desde as primeiras horas no pós-8 de janeiro, usou essa estratégia de pegar esses vídeos e falar que aquelas pessoas eram infiltrados da esquerda. Eu acho que tem gente que já sabia que eram militares. Eu acho, Pedro Falcão. Eu acho muito estranha a maneira como as coisas aconteceram e agora, vendo isso aqui, essa matéria foi publicada pela Folha de São Paulo também. PF aposta em celular de general para avançar na investigação sobre os militares do 8 do 1. Eu acho que a Polícia Federal poderia ter algum tipo de ideia de, por exemplo, pegar as primeiras pessoas que no dia 8, dia 9, dia 10... postaram vídeos, pessoas relevantes, né, os influenciadores, os grandes nomes da extrema-direita brasileira, postaram vídeos no dia falando que aqueles infiltrados eram da esquerda e eventualmente podem ser investigadas, podem ser chamadas a depor. Vem cá, como é que a senhora teve acesso a esse vídeo aqui? Senhora senadora, senhora deputada, né? As Carlinhas Zambelli daí, da vida, né?
Porque é muito estranho que desde assim, o primeiro minuto essa gente já tem apontado os tais infiltrados. Eu tô achando que tem gente que já sabia que eram militares, né? Fica aqui, fica a dica. 7h39 da manhã, né, Pedro Falcão? Fica a dica. Ai, ai. General alvo da PF dirige ONG que faz projeto nação com Vilas Boas, né? Alvo de uma operação da Polícia Federal na última sexta-feira por suspeita do apoio ao 8 de janeiro. O general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes é diretor do instituto que elaborou o tal do Projeto Nação para o País 2035, em parceria com o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército. Ridalto é diretor de Defesa e Segurança do Instituto Sagres, uma organização fundada em 2004 por coronéis da reserva. No início de agosto, a CPMI quebrou o sigilo bancário e fiscal dele e de seus 3 dirigentes, todos militares. Então a gente gira e a gente volta nos famosos tweets do Vilas Boas durante a possível soltura do Lula da prisão em 2018. Lembram disso? Lidos com pompa e circunstância no Jornal Nacional, né? Basicamente tweets que ameaçavam a sociedade civil brasileira de um golpe de Estado pelas Forças Armadas caso o Lula concorresse às eleições. Esse é o resumo daquela história, né? Quem fez aquilo? Esse senhor aqui, o senhor Vilas Boas. Muito bem. Gente, ó, eu quero mostrar 2 vídeos para vocês aqui, porque rolou nos últimos dias na internet uma história, e vejam como a gente pode contar uma história falsa usando vídeos reais, tá? Então vamos lá. O primeiro vídeo, o que é? É um protesto de produtores de leite no Brasil, pessoas que criam vaquinhas, né? A sua imensa maioria das pessoas que criam vaquinhas no Brasil são produtores pequenos, médios e familiares. Então a cadeia leiteira ela depende muito da pessoa que tem lá 4 vaquinhas, 5, 6, 10 vaquinhas, que acorda todo dia às 4 horas da manhã para ordenhar a vaca, né? Eu ia falar ordenar a vaca, mas vaca não recebe ordens, né, o Pedro Falcão? Quem recebe ordens são quem? Os kits pretos, não as vacas pretas. As vacas pretas são ordenhadas. E aí rolou uma história de colocar esse vídeo que a gente vai mostrar agora, como se fosse o mega produtor do agro que está ali não satisfeito, jogando leite fora. Essa era a história, né? Enquanto o MST produz quentinhas e marmitas para as pessoas que perderam as casas nas enchentes do Rio Grande do Sul, o grande produtor do agro não gosta do preço do leite no Brasil e quer ficar muito bilionário e está jogando leite fora. Essa foi a história que foi contada e aí rodou esse vídeo aqui que a gente vai mostrar agora. O custo de investimento, custo de melhoria genética, custo de sêmen, custo de alimentação. Então, nesse preço, é mais viável jogar o leite fora do que vender. Não estamos tendo lucro, não estamos felizes em produzir, estamos com sentimento de tristeza ao fazer isso, mas a realidade é essa e precisa ser mudada. Pessoal, isso demonstra a indignação de nós produtores de leite chegar nessa situação. Muitas vezes tem que jogar o leite fora ao invés de vender, porque precisamos de valorização. Precisamos que o leite seja... Muito bem, gente, o vídeo é real? Sim, esse vídeo é real, tá? Essas pessoas aí são todos os mega produtores, bilionários, latifundiários e tal? Não, isso aí inclusive tem as bandeiras ali, é uma entidade sindical que congrega produtores familiares, gente que tem pequena propriedade, tá? E esse negócio que eles estão derramando aí, inclusive não é leite, tá? E inclusive mesmo se fosse leite, na hipótese, essa quantidade de leite aí é uma quantidade simbólica, né? Ninguém está jogando aí, como alguns produtores grandes, esses sim nos anos passados, fizeram de jogar vários litros de leite fora, tá? Então calma lá com a pressa do dedinho da rede social, porque isso é galera que está lá lutando contra a importação de leite de países que usam muito dinheiro estatal para produção de leite, Argentina, Austrália, vários outros países, e que durante o governo Bolsonaro, durante o senhor Paulo Guedes,
tiveram o seu imposto de importação zerado. O que é que está acontecendo com o pequeno produtor de leite no Brasil hoje? Está sendo esmagado pela importação sem imposto de leite em pó de vários outros países do mundo. Chega aqui, esse leite ele é reidratado, então muitas vezes o leite que você está tomando na sua casa é um leite em pó que foi importado de outro país, que chegou aqui, foi reidratado e foi colocado na caixinha. Não é leite brasileiro. Então a gente vai mostrar um outro vídeo agora de uma produtora, também essa sim, uma pequena produtora. Eu não consegui identificar ainda o nome dela e nem a região onde ela produz, tá bom? Eu já pedi ajuda nas redes sociais, ninguém sabe quem é. Aí as pessoas podem falar, ah, mas ela talvez seja bolsominion, tá? Não interessa. O problema da cadeia leiteira é grave no Brasil. Não é de hoje, tem concentração das indústrias, tem todo o rolo que rolou da Parmalat, no fim o pequeno produtor ele fica refém dos laticínios grandes. Essa é a grande verdade. Agora, gente, se as coisas continuarem como estão, os pequenos produtores vão começar a fugir da produção leiteira. Isso vai causar o quê? Concentração de poder nos grandes. Porque o grande vai lá, investe um monte, investe em tecnologia, investe em maquinário, compra lá milhares de cabeças de gado e quando vê tem meia dúzia de pessoas controlando todas as vaquinhas que produzem leite no Brasil. É ruim para todo mundo. Então vamos ver o que diz essa produtora. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Carla, sou produtora de leite faz 2 anos. Larguei a faculdade de Direito para fazer o que eu amo, sempre gostei de bicho, sempre gostei das vacas. Larguei tudo, fiz minha leitaria. Hoje eu tenho 14 vaquinhas, tiro leite de 6, porque umas ainda são novilhas e outras estão secas. E produzo 200 litros por dia, então são 400 por coleta. Sou pequena produtora e venho por meio desse vídeo fazer um alerta para você população, para você consumidor e para você laticínio. A gente precisa de ajuda, a gente precisa se unir para que o produtor brasileiro consiga voltar a ter alguma coisa para dizer, tá sobrando um pouquinho para mim poder me manter. Tá difícil por quê? Porque as importações da Argentina, Uruguai e Nova Zelândia aumentaram significativamente nesse último ano, mais ou menos 300%. O produto que está sendo trazido de lá é reidratado no Brasil, então, consumidor, você não está tomando leite de produtor brasileiro, está tomando principalmente leite vindo de outros países reidratado, que a gente não sabe, eu pelo menos não sei quais são as regras de lá. Eu sei que no Brasil você precisa ter uma CCS baixa, qualidade boa, a higienização boa, o local adequado. Então, se você, produtor, tem uma boa qualidade, você fica, senão você não entrega. Então a gente tem as nossas regras, a gente segue elas. Será que o pessoal de fora faz o mesmo? Será que o leite que você está consumindo de fora é tão bom quanto o do brasileiro? Até porque a gente é brasileiro, a gente precisa abraçar a causa brasileira. Eu não sei como está a situação fora, mas eu sei que o brasileiro precisa da tua ajuda agora. Então eu peço que você, toda vez que for no mercado, pegue produtos brasileiros. E você, laticínio, por favor, ajude o produtor que vai estar com você. Você é brasileiro. Ajude o brasileiro. Ajude os produtores aqui a não ir à falência. A gente precisa de ajuda. Muito obrigada e que esse vídeo possa, de algum jeito, ajudar você a entender que os produtores trabalham no sol, trabalham na chuva. A gente sofre, a gente ama o que faz. Ama, a gente tá nesse... Muito bem, tá dado o recado aí, tá? De novo, cuidado com o que vocês espalham pelas redes sociais. O primeiro vídeo é verdadeiro? É verdadeiro. É atual? É atual. É um protesto que foi feito de fato? É um protesto que foi feito de fato. Agora, usar a mensagem de que enquanto o MST entrega quentinha, os mega produtores estão lá jogando leite fora, tá errado isso, tá bom, gente? As pessoas que participam daquele protesto, inclusive, são pessoas que são ligadas a movimentos sociais, inclusive a movimentos sem terra. Esse é o fato, tá bom? Se não me engano, é um protesto da FETAG, né? A FETAG é uma entidade que congrega, inclusive, pessoas que vieram de assentamentos. Então, muito cuidado. A gente mistura muitas coisas. Calma lá, é um problema real. Foi zerada a importação desse leite importado pelo governo Bolsonaro. Isso está causando um problema real de cadeia. Né? Então, atenção. Se alguém souber o nome dessa moça, dessa produtora, por gentileza, coloca, né? Aí no nosso chat, mas eu já rodei no Twitter e tal, ninguém sabe o nome dela. E as pessoas ficam muito assim, mas também votou no mito. Não sei se votou no mito, não quero saber em quem votou também. Se o problema é real, também é problema dela se votou no mito. Né? Parabéns, tomara que tenha mudado de ideia, né? Porque foi prejudicada
política do senhor Paulo Guedes em relação a isso. Gente, vamos lá, a coluna do Guilherme Amado lá no Metrópolis. Mário Frias é condenado a pagar R$30 mil por xingar Adnet no Twitter. Xinga muito no Twitter o Mário Frias, né? Agora tá menos, né? Tá menos voraz. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o deputado Mário Frias, do PL do Bolsonaro, do Rio de Janeiro, a pagar R$30 mil de indenização por danos morais a Marcelo Adnet. O humorista moveu a ação após Frias reagir com xingamentos a um vídeo em que tinha sua atuação como secretário de Cultura do governo Bolsonaro parodiada. O Adnet fez uma paródia do Frias, né? E o Frias não gostou, foi ao Twitter, né? Pegou o seu carro, foi até o Twitter. Frias usou o Twitter para chamar Adnet de garoto frouxo e sem futuro, criatura imunda, crápula, palhaço decadente. Palhaço o Adnet é, decadente não, né? O Adnet é um palhaço no melhor sentido. Idiota egoísta. O deputado alegou que sentiu-se ofendido com a paródia e que as postagens estavam protegidas pelo direito à liberdade de expressão. Claro que estavam. Tanto estavam que ele pôde dizê-las. Acontece que depois ele tem que responder pelo que diz. As pessoas têm uma dificuldade em entender liberdade de expressão, né? O Brasil é um país onde você tem liberdade de expressão. Ninguém vai lá... Atenção! Não ter liberdade de expressão é o seguinte. Você vai tuitar e antes de você tuitar, alguém tem que aprovar o seu tweet. Isso é não ter liberdade de expressão, tá bom? Isso é censura. Como acontecia no Brasil, inclusive durante a ditadura militar, que essas pessoas horríveis, como esse secretário, adoram, né? Então, se você escrevia num jornal, tinha lá no jornal, sentado no jornal, lá, um censor da ditadura. Isso era muito comum em jornais. Os militares pegavam, vários militares, e colocavam sentados dentro das empresas. Vamos ver o que você está publicando aí, deixa eu ver a página antes de rodar, deixa eu ver o jornal antes de distribuir. Ficavam nas rádios, vamos ver que hora você tem um programa jornalístico, meio-dia, então tá, então 10 horas da manhã eu quero aqui a sua pauta. Ah, isso sim, isso não, isso sim, isso não. Caetano Veloso vai lançar disco, deixa eu ver as letras. Essa sim, essa não, essa sim, essa não. Isso é censura. O Brasil hoje não tem mais isso, tem liberdade de expressão. Então, o Mário Frias, né? Ou qualquer otário na internet, não estou chamando o Mário Frias de otário, claro, estou dizendo assim, o Mário Frias, vírgula, ou qualquer outro otário da internet, vírgula, né? Pode falar o que quiser. Acontece que depois que fala, pode responder na forma da lei. Eu faço sempre esse exemplo aqui. Alguém pode chegar na frente da sua casa e ameaçar você de morte? Não pode, né? Por quê? Porque é crime de ameaça. Ah, mas então eu não tenho liberdade de expressão de chegar na frente do cara e falar o que eu quiser. Tem. Pode ir lá e pode falar. Depois você tem que arcar, eventualmente, com outras leis que vão puni-lo por isso. Não é mesmo? Então tá bom, condenado está, né? Gente, vamos lá, olha só, uma última notícia aqui, depois eu quero deixar um recado para vocês, depois estaremos começando o nosso ICL Notícias primeira edição, que aliás, para quem não sabe, começa nesse mesmo link aqui, né? A gente está ao vivo a manhã toda no ICL, começando às 7 horas da manhã, indo até às 11h30, temos 4 programas de manhã. Então você sintoniza aqui e vai até o meio-dia, né? E muito em breve teremos mais coisa por aí. Não vou dar spoiler. Gente, olha só que reportagem importante do Wall Street Journal. A Amazon, empresa de comprinhas online, Amazon, né? Não a Floresta Amazon. A Amazon, a capitalista empresa, ela está sofrendo um processo judicial nos Estados Unidos que tem relação com dumping, com uma série de coisas, de manipulação do mercado. E os investigadores descobriram, inclusive os jornalistas do Wall Street Journal, que a Amazon tem um projeto que eles estão denominando de um projeto secreto. O projeto em si não era totalmente secreto, mas a forma como ele funcionava era secreto, chamado Project Nessie. Nessie, se eu não me engano, Pedro Falcão, é o nome do monstro do Lago Ness, né? É a Nessie, né? Você lembra disso? Não lembra? O monstrinho do Lago Ness é a Nessie. Quem souber, fala no chat pra gente aí. Esse projeto Nessie, o que ele fazia?
e possivelmente está fazendo até agora, tá? Ele manipulava o mercado de compras online em praticamente todos os sites relevantes de compras online dos Estados Unidos e, por consequência, também do mundo. Como ele fazia? É um software que a Amazon criou. Esse software ficava checando o preço de produtos em sites concorrentes e ficava aumentando o preço dos produtos, dos mesmos produtos lá na Amazon. Então assim, ó, site da Amazon aqui, tá bom? Você vai comprar um shampoo. O shampoo custa R$10. Os outros sites todos aqui, o shampoo nesses outros sites custa um pouquinho mais, custa R$10,20, no outro site custa R$11, no outro site custa não sei o quê. O que a Amazon fazia? Ela consultava com esse software automático, claro, né, os preços desses produtos, de milhões de produtos, e a Amazon ia aumentando o preço desses produtos no site da Amazon gradativamente. Qual é o efeito cascata disso? Todos os outros sites se baseiam no preço da Amazon. A Amazon que faz o preço no mercado mundial, porque é o maior vendedor. Então, o site que estava vendendo a 11, a Amazon estava vendendo a 10. Tinha um site vendendo a 11. A Amazon ia lá e aumentava para 11,20. Esses sites identificavam que a Amazon estava vendendo mais caro e aí o site aumentava para 11,10. Um pouquinho menos que a Amazon, para puxar venda. Aí a Amazon identificava que podia subir um pouquinho mais. E aí o Project Ness, esse software, indicava: Amazon, aumente o preço do shampoo para 11,50. Subia para 11,50. Os outros sites subiam também, porque a Amazon é que faz o preço no mercado. Então os sites jogavam para 11,45. E aí a Amazon ia lá para 12,10. Os outros sites jogavam para 12. E assim sucessivamente. Esse software da Amazon ia testando o quanto a Amazon era capaz de manipular o mercado de preços de produtos para cima, forçando esses outros sites também a subirem um pouco, sempre deixando um pouco mais barato que a Amazon, porque precisam de clientes. Isso está sendo investigado agora, é um caso seríssimo de manipulação de mercado. Obviamente a Amazon diz que não é nada disso, que peraí, que deixa pra lá, que é toda uma outra coisa, etc e tal, mas a verdade é que tem uma grande reportagem publicada hoje no The Wall Street Journal. A Amazon usava software secreto, o projeto Ness, um algoritmo para levantar preços e, obviamente, influenciar nos preços do mercado todo. Muito grave essa história. E Ness era o monstrinho do Lago Ness mesmo, né, o Pedro Falcão? Isso aí. Isso aí, muito bem. Gente, ó, muito obrigado a todo mundo. Aliás, vamos se despedir aqui rapidamente do pessoal da TVT, da TV Kirimure e da Rádio Brasil Atual. Nós voltaremos amanhã às 7 horas da manhã. Lembrando as pessoas também que nós temos aqui, pulando na nossa tela, um QR Code, né, o Pedro Falcão? Eu sempre esqueço de falar. Teu lado ali, aqui. Isso. Olha, o papai aponta pro lado certo. Então, ó, para quem quiser conhecer mais o ICL, o Instituto mesmo, né, não aqui os nossos programas, mas quem quiser conhecer o Instituto Conhecimento Liberta, que tem mais de 200 cursos livres para você fazer, tem mandarim, tem carpintaria, tem filosofia, tem o Noam Chomsky, tem o Renato Giannini Ribeiro, tem curso de finanças, tem curso de marketing na internet, tem uma variedade absurda de coisas lá para a sua vida prática e para a sua vida intelectual, né? Para tudo que você precisar. Então lá, acertei, está, ali, ó. Lá está o QR Code, você pode apontar o celular, a câmera do seu celular, para ir lá se informar. Como diz o Edu Moreira, custa um sanduíche por mês, de fato, é o preço de um sanduba por mês, para você ter acesso a tudo isso, para ficar mais bem informado, para ficar mais feliz, mais alegre, e você pode também, se quiser, contribuir com um pouquinho mais, aí daria um sanduíche e meio, né, Edu? Um pouquinho mais, e aí você pode ter acesso aos cursos e fazer a beleza de dar acesso para outras pessoas também. Então você pode fazer uma assinatura solidária. Eu vou assinar aqui, eu vou ter acesso aos cursos, mas eu vou fornecer de graça para uma pessoa que não tem condições o acesso a esses cursos também, para essa pessoa poder estudar, poder melhorar, poder ficar mais esperta, poder ficar mais ligada no que está rolando, tá bom? O Desperta está acabando, o N1 começa. Agora nós voltamos amanhã às 7 horas da manhã. Um beijo para todo mundo. Tchau. Existe um monte de dica que pode te ajudar a investir um pouco melhor o seu dinheiro.
Mas existem 3 regras que são universais em qualquer lugar do mundo para investir de uma maneira consciente, mais segura e mais rentável. Você tem que seguir essas 3 regras. E eu vou fazer uma aula no dia 10 de outubro, uma terça-feira, às 8 horas da noite, onde eu vou te explicar que regras são essas e como você pode incluir essas regras no seu processo de decisão na hora de investir. Se inscreve nessa aula, é de graça, clica no link aqui em cima ou aqui embaixo, chame seus amigos e amigas para participar também. É uma chance que você tem de mudar completamente a relação com o seu dinheiro e com seus investimentos e abreviar o caminho até a independência financeira. Olá, eu sou a professora Carolina Casarim, do curso Moda e Modernismo no Brasil, e nas nossas aulas você vai aprender um pouco sobre a história do modernismo no Brasil, a história da moda, as relações entre moda e modernismo e a importância da aparência não só para o modernismo, mas para a gente de maneira geral no nosso dia a dia. Por que é importante a gente entender sobre a história das roupas? Por que é importante a gente ter consciência do valor político que a aparência tem e que os nossos modos de vestir têm? Mas além disso, você vai aprender muito mais. Te espero lá!